estudar livros históricos, livros clássicos. Quem sabe uma outra jornada a gente pode pegar esse livro do Paulo Júnior sobre a verdadeira, que ele fala sobre a verdadeira república. Ali dá para a gente fazer um curso de 5 encontros. Vamos estar lendo um livro que é apenas natural, apenas um livro humano. É óbvio que o Espírito Santo iluminou a mente do Paulo Borges para escrever ali, mas não chamamos esse livro, ou um livro de Machado de Assis, ou qualquer um livro teológico, de inspirado, que é um outro termo que nós veremos aqui no nosso curso. Inspiração, o processo pelo qual o Espírito Santo inspirou os autores e autoras para escrever as Sagradas Escrituras, é um processo que acontece apenas com a Bíblia. Então, o único texto que nós dizemos que foi inspirado por Deus, inspirar, e você remete realmente a esse significado da língua portuguesa de inspirar e depois de soprar, ou seja, o ruach, o espírito, o pneuma, ele faz esse processo apenas com as Sagradas Escrituras. Então, é um livro divino, porque foi inspirado pelo Espírito Santo, e é um livro humano, porque Deus ele utilizou personagens. Então, quando vamos ao encontro dessa leitura, nós estamos cientes de que é um milagre de Deus. E nós vamos ao encontro desse livro com fé. Por isso que é muito complicado você participar de algumas conversas apologéticas ou conversas de defesa da fé, tentando provar para alguém, de maneira racional, que a Bíblia é divina ou que a Bíblia é inspirada. Esse não é um trabalho nosso, porque você vai ao encontro dela por fé. E no campo da fé é muito pessoal, é muito subjetivo. Você poderia falar inúmeras coisas em relação à negação da Bíblia para mim, mas se eu tenho a fé e a certeza pelo Espírito Santo e a crença de que esse é um livro de Deus, nada vai me abalar. Então, existem algumas leituras que nós veremos ao longo do curso que parecem ser erros, contradições, curiosidades. Algumas pessoas até falam sobre, digamos assim, alguns defeitos do texto, algumas coisas que vão diferente daquilo que a ciência diz, mas quando a gente observa dentro de um contexto, dentro da história, dentro da geopolítica de Israel, dentro da abordagem histórica, tanto da Palestina, quanto do Mediterrâneo, da Babilônia, de todos os povos que nós veremos no texto, nós vamos perceber que tudo fazia parte do processo de Deus. Então, na aula de hoje, qual é o nosso objetivo? A nossa aula de hoje, o objetivo realmente é essa pincelada, é essa introdução. Como que a gente estuda esse livro? Bom, primeiro eu queria saber se algum aqui dos nossos irmãos e irmãs já fez algum seminário. Alguém aqui tem uma faculdade de teologia? Tirando o Felipe. A Rita fez ali um curso na Jocum. Bom, alguém aqui tem uma faculdade de História, de Sociologia? Já temos um graduado em História. Então, em breve um professor, um licenciado em História. Alguém aqui já leu a Bíblia completa, do Gênesis ao Apocalipse, ou tem o hábito de ler todos os anos? Não precisa nem responder, não precisa nem levantar a mão. É só uma pergunta para a gente ter um norte. Alguém aqui já leu só o Antigo Testamento completo? O Novo Testamento completo. Então, já é um ganho. Já está fazendo parte de um público dentro do cenário evangélico muito diferenciado. Alguém que já leu o Novo Testamento completo. Então, a gente faz essa pergunta para a gente saber mais ou menos o nível, né, que nós estamos
E aí, desse nível, a gente partir, como eu disse, hoje, do básico até o intermediário e caminhando no final das 10 aulas um pouco mais avançado. Então, quais os assuntos que nós veremos durante o decorrer dessas aulas? Eu vou dividir esses encontros com o Felipe, com a Natália, com o Bruno também. Então, hoje eu estou aqui, devo voltar daqui a 2 semanas. Na semana que vem, eles vão jogar aí uma moeda para o alto, cara coroa, para saber quem é que vai dar aula para a gente. E alguns temas que nós colocamos na ementa são a origem do texto, a transmissão do texto, como foi esse processo que o Espírito Santo guiou através da história, como que o Espírito Santo escolheu as pessoas, os autores, quem escreveu o Pentateuco, quem escreveu os livros históricos, quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu, será que todas as cartas dele estão aí? Maria Madalena escreveu algum texto? O texto está? Não está? Se não está, por que não está? Tomé viveu com Jesus, teve um processo de transformação, foi um dos responsáveis por uma das frases mais teológicas que nós temos no Evangelho de João, quando ele diz lá no capítulo 20, Senhor meu e Deus meu. Tomé faz essa declaração de fé. Então, será que de tudo isso que ele viveu, tem algum texto de Tomé? Por que a nossa Bíblia ela tem menos livros do que a Bíblia católica? Nós temos 66, eles têm 73, 7 livros a mais. Por que essa diferença? Os livros que não entraram, por que eles não entraram? Como que foi esse processo? Então, são perguntas que nós vamos tentar responder dentro da nossa jornada. Eu quero começar a refletir com vocês lendo 2 textos. O primeiro em Salmos, capítulo 19. E aí eu até, como recomendação e orientação para essa jornada, se você puder trazer a sua Bíblia impressa, papel, caneta, ou anotar algumas informações no celular, isso será importante. Nós vamos disponibilizar o material, vamos colocar no grupo da igreja, mas às vezes tem algum insight, alguma ideia, alguma coisa que seria bom anotar para depois não esquecer. Eu sempre tenho um caderninho de apontamentos. Esse caderno aqui, às vezes eu estou numa corrida, ou na academia, ou passeando em algum lugar, vem alguma ideia, e aí eu gravo, chego em casa, passo para o caderno. O meu processo de elaboração de sermão, de estudo, o começo é uma bagunça. Eu vou anotando um monte de ideia que eu tenho, um monte de livro, versículo, aí saio anotando aqui no caderno da bagunça. Aí depois eu vou para um outro caderno mais organizado e tento colocar as coisas assim num modo mais didático, mais pedagógico. Então, se você puder, as primeiras recomendações que eu faço traz uma Bíblia impressa, que a gente vai manusear bastante, vamos ver muitos capítulos e muitos versículos. O aplicativo é excelente, é maravilhoso. Geralmente, no meu trajeto até o trabalho, na ida e na volta, eu vou ouvindo alguma mensagem ou coloco uma Bíblia em áudio. Vou escutando ou uma mensagem de alguém ou a Bíblia em áudio. Isso é maravilhoso. O meio tecnológico, essa possibilidade que a gente tem. Mas, em contrapartida, se a gente deixar de manusear o papel, vai chegar um momento que a gente não vai saber abrir algum livro, alguma carta, algum texto que é um pouco diferente do texto de rotina que a gente abre. Muito mais fácil abrir o livro de Salmos, abrir o Evangelho de Mateus, o Apocalipse, que é a nossa última carta, o último texto. Mas e quando um pregador mandar a gente abrir em Abacuque, Naum, primeiro livro das crônicas? Então, por praticidade, a gente sempre vem à igreja com o celular. É melhor, é mais leve, é menos peso e tal, mas para a aula, eu queria recomendar que você viesse com a Bíblia impressa e com um caderninho de anotações, ou faça as suas anotações no celular mesmo. Bom, hoje eu vou usar essa versão, que é uma versão muito boa. Minha Bíblia até, eu fiz aniversário, se Deus, o Espírito Santo falar com você para me dar uma nova, é a Bíblia A Mensagem.
na Amazon, tá? Frete grátis, não é cara. Essa é uma versão melhor e mais clara do que a nova versão na linguagem de hoje. Então, eu vou ler o Salmo 19, a partir do versículo 7. E aí você vai, nesse primeiro momento, só presta atenção na minha leitura. E aí depois eu vou perguntar a vocês como que está na sua tradução. Para a gente já observar como que cada tradução, ela varia. E ela também nos ajuda no nosso processo de estudo, de devocional e no nosso momento de aprendizagem do texto. 19, a partir do versículo 7. Só presta atenção nessa minha. A revelação do Eterno é integral. Ela confere harmonia à nossa vida. As sinalizações do Eterno são claras, apontam o caminho certo. Os mapas da vida do Eterno estão corretos, nos conduzem pela estrada da alegria. As orientações do Eterno são simples e fáceis de aprender. A reputação do Eterno é ouro de 24 quilates, com garantia para a vida toda. As decisões do Eterno são precisas nos mínimos detalhes. A palavra de Deus vale mais que diamantes. Tem mais valor que um diamante no meio de esmeraldas. Você irá preferi-la ao mel, ao mais doce e puro mel. Qual palavra, Natália, que te chamou a atenção nessa leitura? Alguma palavra te chamou a atenção? Revelação. Eu até quando eu li aqui a revelação, eu ia parar para comentar. Essa é uma palavra muito interessante. Ele, na primeira frase, diz: a revelação do Eterno é integral. Caião, qual palavra que te saltou aos olhos aqui na leitura? O versículo 7, na versão de vocês, como que está? Bruno também é a mensagem, né? Salmo 19, versículo 7, que a gente está lendo. Ou seja, uma revelação integral. Tudo que as Escrituras, elas nos ensinam ou nos mostram é a revelação integral. E aí, nessa revelação total e integral, nós vamos perceber depois que essa totalidade da revelação é Cristo, não é apenas o texto do Antigo e do Novo Testamento, mas a revelação total, integral, perfeita da imagem do Pai é o próprio Cristo. Então, a nossa reflexão, nosso estudo, nossa pregação, nosso devocional, não é para nos tornar mais teologicamente inteligente, mais filosoficamente inteligente, mais academicamente inteligente. Não é isso. A revelação, o seu propósito é nos levar a perceber a integralidade da revelação do Pai que está em Cristo. Então, mesmo nesses momentos de estudo, nosso objetivo não é sair daqui, ou sairmos após as 10 aulas, sabendo tecnicamente alguma coisa no campo da teologia. Porque esse nunca foi o propósito das Sagradas Escrituras. Lá em João, capítulo 5, quando os fariseus e saduceus chegam para ele, acho que no versículo 39, Jesus fala assim para eles: vocês conhecem as Escrituras, mas vocês não conhecem o poder de Deus. Então, tem muita gente que conhece o texto, mas não conhece
a revelação integral do texto, que é o próprio Cristo. E quem, aqui no versículo, melhor, aqui ainda no livro dos Salmos, no capítulo 119, o salmista diz que é o próprio Deus quem tira as vendas dos nossos olhos para que nós possamos enxergar a revelação dele. Então, a revelação dele é integral e confere harmonia à nossa vida. Duda, alguma palavra te chamou a atenção aqui nesses versículos? Tu viu em outra versão? Mas em outra versão, alguma palavra aí te saltou? Vanessa. Revigora. A NVT também é muito boa, a nova versão transformadora. Isso, o que eu falei para eles aqui, que essa mensagem, eu ainda acho mais clara do que a NTLH. Então, é uma leitura que o texto ele flui mais, e ela foi feita pelo falecido Eugene Peterson, que era um grande pastor e professor, e ele traduziu diretamente do hebraico e do grego. Então, a gente tem uma leitura que é uma leitura fácil, fluida, e que a gente compreende de maneira saborosa aquilo que o texto ele está dizendo. Olha o versículo 10. A palavra de Deus vale mais que diamantes. Olha o peso que o salmista dá, o valor que ele coloca nas Sagradas Escrituras. Para ele, o texto, a leitura, valia mais do que todas as riquezas. Era mais puro e mais saboroso do que o mel. Era mais doce. Era melhor do que um diamante no meio de esmeraldas. Então, isso é valorizar essa revelação que é integral. É perceber a riqueza do texto, é perceber a graça e a misericórdia de Deus em ter se revelado a nós e, em contrapartida, valorizar e ir a esse texto sabendo que não há outro manual, não há outro guia, não há outra bússola, não há nada além do que o que esse texto revela a nós sobre a redenção, o pacto, as alianças e, no Novo Testamento, a própria pessoa integral de Jesus, quando ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer o Pai? Olha para mim, que eu sou a imagem perfeita do Pai. Então, ele é a revelação integral do Eterno. O outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. O Duda já está perdendo um ponto porque está abrindo no aplicativo. Na próxima aula, menos um ponto. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primeiro que achar, pode ler. Versículo 13. Lê na sua versão, Vanessa, por favor. 2,13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Na mensagem começa agora recordamos. Vê aí. Capítulo 2, versículo 13. Agora. Isso, mas a primeira palavra ele fala é agora. Fala agora recordamos. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13.
Lê, Vanessa, o teu. Então, na mensagem, ele falou que quando vocês receberam a mensagem de Deus, anunciada por nós, não foi uma simples mudança de opinião. E na NVT, fala, quando vocês receberam a palavra, vocês foram transformados. Esse é o sentido do texto, o objetivo do texto. Porque não é uma palavra apenas feita ou criada por mãos humanas, mas a verdade da parte de Deus foi trabalhada pelo próprio Deus para que vocês cresçam. Então, tanto o Salmo 19, quanto aqui, esse texto de Paulo em 1 Tessalonicenses 2,13, a ideia é a ideia-chave é a palavra que a Natália falou. Perceber o texto como uma revelação. Não apenas por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. E como na mensagem diz, não na leitura, nesse processo de estudo, de ensino e de conversão mesmo, o que Deus faz em nós não é simplesmente uma mudança de opinião. Ele transforma a nossa vida de forma integral, todos os processos, todas as nossas ideias, todos os nossos pensamentos. Ele ressignifica toda a nossa vida e todas as nossas existências. Porque quem é que pode transformar a nossa vil maneira de viver? Só o Espírito Santo. É só o Espírito Santo que trabalha na nossa generosidade, que trabalha perdão, que trabalha virar outra face, que trabalha compaixão, misericórdia, graça, renúncia, negação do eu todo dia. Então, se fosse simplesmente uma palavra humana, uma palavra de psicoterapia, de filosofia, ia trabalhar um pouco no nosso inconsciente, às vezes até no nosso inconsciente, como é a psicanálise, são ferramentas excelentes. Portanto, as Escrituras, como diz o autor da carta aos Hebreus, ela penetra como uma espada até a divisão da alma e do espírito. Sabe, aquele momento do seu devocional, quando você está lendo as Escrituras e a espada corta, rasga, dá vontade de rir, dá vontade de chorar, dá vontade de adorar. Tem muitos momentos que a gente nem quer orar, a gente nem quer ler, mas quando a gente começa o processo, daqui a pouco a gente está se pegando, chorando, rindo, se alegrando, crendo nas promessas de Deus, porque o Espírito Santo, como Jesus diz lá em João capítulo 15, Ele é que nos conduziria a toda a verdade. Ele nos levaria ao processo de conversão, Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, nessas orientações iniciais, os nossos objetivos primeiro, perceber que o texto é um texto de revelação. É um texto de revelação integral. E para esse texto, um outro detalhe que a gente observa é que ele é divino, mas ele também é humano. Então, ele é divino, e olha que legal, se ele é divino, não tem nenhuma possibilidade de nós conhecermos esse texto com profundidade, se não for pela ação e iluminação do Espírito Santo. Você pode buscar a técnica que você quiser, você pode ler o livro que você quiser, mas a iluminação e a revelação só o Espírito Santo pode nos proporcionar. Mas, como eu disse, é um livro também, e o próprio Paulo aqui, 1 Tessalonicenses 2,13, ele fala, não foi um livro apenas feito por mãos humanas, mas ele foi feito por mãos humanas. Então, se ele foi feito por mãos humanas, a gente tem que pensar, Deus falou, Deus se revelou. E qual foi a forma que ele quis se revelar? Ele quis se revelar a partir de um livro. E essa revelação a partir de um livro, nas nossas leituras, nós vamos perceber que ele fala de muitos países, de muitos povos, de muitos lugares, de geografia,
Oi? Fatos históricos. Você começa o Gênesis, especialmente a partir do capítulo 11, na chamada de Abraão, há uma confusão histórica ali tremenda, que você vai ver os povos, né, da Babilônia, depois do Egito, e Israel começa a se espalhar, então tem reis, tem reinados, e confusões, e poligamia, e não sei, enfim. Então tem povos, tem guerras, tem história, tem geografia, tem usos. Por que que o livro de Levítico fala sobre várias situações de pureza, algumas situações de relação entre países? Por que que Israel tinha que se relacionar com alguns e não com outros povos? Por que que a alimentação era diferente? Então, é um livro divino, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, revelação integral de Deus. Mas é um livro humano. E esse lado humano, ele cabe a nós nesse processo de estudo. Então, a gente vai precisar entender um pouquinho da linguagem. É um texto que está em português, mas como que foi o primeiro texto, o texto original? Não foi em português. O texto do Antigo Testamento original era em hebraico e alguns trechos em aramaico. O Novo Testamento original era em grego. Então você vê, nas escrituras originais, nós temos pelo menos 3 textos e 3 formas literárias que, na verdade, depois desses 2000 anos, já estamos em 2023, século 21, os originais a gente já perdeu há muito tempo. Então, passou-se por um processo de tradução até chegar a nós. Então, esse texto traduzido tem o mesmo sentido do texto original? Será que todo mundo precisa aprender hebraico e grego, aramaico, para entender o texto original? Então, são algumas perguntas que, nesse curso de introdução à Bíblia, a gente faz e a gente caminha pensando junto. Mas, falando sobre esse lado dele ser humano, a gente precisa entender um pouco de história, como o Bruno falou. Entender um pouco de geografia, entender um pouco de alimentação. Eles vão falar de usos, costumes. Por que que Jesus mandou andar outra milha? Por que que ele mandou entregar a capa? São coisas dentro de um contexto que a gente só vai entender na profundidade quando a gente começar a fazer uma leitura, não uma leitura mais técnica, mas uma leitura que observa que o texto ele tem um contexto histórico, um contexto geográfico e um momento cultural. E isso é muito importante. O momento cultural de Abraão não é o momento cultural do Felipe. O momento cultural de José não é o momento cultural do Caio lá na Celso Lisboa. É muito diferente. A gente tem uma transição temporal enorme. E aí você observa algumas pregações, alguns estudos, algumas falas de aplicações literais em um texto que é totalmente atemporal. Algo que foi falado para Israel, foi falado para Abraão. Geralmente o Deuteronômio 28, né? Deuteronômio 28 é clássico, as bênçãos. Não, sobre você, você é a cabeça, você não é a cauda, você é bênção, não sei o que. Mas é um texto que lá Deus está falando para Israel. Entendeu? Deus está falando para um tempo, para um momento. E aí a pessoa faz uma transição, transporta esse texto e esquece de enxergar alguns detalhes. Por quê? Porque a leitura natural, o estudo humano, cabe a nós fazer. E cabe a nós fazer de forma minimamente certa, para evitar alguns equívocos.
Sentido literal, exatamente. Descontextualizando. E algumas coisas que são simples. Olha, a gente está falando aqui, esse panorama geral, algumas orientações, esses primeiros contatos com as Escrituras. Então, a gente está nos assuntos introdutórios e básicos sobre leitura e sobre o estudo. O simples fato de você fazer uma leitura correta, pausada, com atenção, já evita muito problema de interpretação. Uma leitura, mas, infelizmente, a gente está num país, o nível educacional é muito deficitário, muito baixo. Nessa visita que o Felipe falou, que nós fomos ali em Gramacho, o pastor Vlad estava falando para a gente sobre os problemas que as crianças, adolescentes que ele atende têm de ler uma coisa básica, uma frase básica. Vovô foi à padaria. Aonde o vovô foi? Coisa simples. E lá na escola, em outras escolas, em vários lugares, a gente observa que a própria questão da leitura, a simples leitura, e aí sem entrar ainda em interpretação, em livros, em nada, apenas o simples fato da leitura, se ela acontecesse de forma minimamente correta, já evitaria muitos problemas. Você deve lembrar aquele caso clássico que passou no Fantástico. Lembra? O pastor lendo o texto de Oséia tirou o acento e a vírgula, porque o texto falava para Oséias ir casar com uma mulher prostituta e adúltera. Ele tirou o acento, pastor, e leu o texto dizendo que ele deveria ir pegar uma mulher e adulterar. Então, o simples fato de uma leitura simples, equivocada, causa um transtorno terrível, terrível. Por exemplo, Malaquias, quando fala sobre gafanhoto, gafanhoto vai vir e tal, você já deve ter ouvido inúmeras pregações sobre isso. Sabe no hebraico, no original, o que significa gafanhoto? É gafanhoto mesmo. Então, gafanhoto é gafanhoto. Não tem alegoria, entende? Não, porque o gafanhoto vai vir e vai fazer... Não, gafanhoto ali era gafanhoto. Não tem, no hebraico... No... Exatamente. Então, o contexto... Tem um professor que diz o seguinte, o contexto é rei. O contexto é rei. O contexto te salva. A pessoa que lê os versículos e os capítulos anteriores de Malaquias 3, iria perceber a importância da plantação para o povo de Israel. É por isso que eles sempre oram a Deus, Senhor, envia a chuva seródia, envia a água, porque está num contexto de irrigação, está num contexto de plantação, está num contexto que, se não houver chuva, eles estão perdidos. Por isso que uma das maiores batalhas do Antigo Testamento, está lá no primeiro livro dos Reis, que é o próprio Elias, lembra? Com os profetas de Acabe, de Azerá, de Baal, e é uma competição aonde ele faz com que muitas águas surjam ali naquele lugar, para que o povo entendesse que quem tinha o controle das estações e da natureza era o próprio Deus. Então, o contexto é rei, o contexto nos salva. Esse momento de leitura e de estudo, a gente precisa perceber que existem vários níveis de aproximação ao texto, como essa imagem da tela. Muitas pessoas ficam apenas no primeiro nível, que é o nível de ouvir. A pessoa vem no culto de domingo, ou frequenta um monte de igreja durante a semana, ouve um bocado de coisa no YouTube, uma série de pregações na internet, na igreja, mas ela mesma não tem contato algum com o texto, só fica no ouvir. O ouvir é bom? Sim, o ouvir é bom, o Espírito Santo vai trabalhar nesse ouvir, vai fazer a obra de transformação e de regeneração, mas a gente tem que sair desse degrau e ir para o próximo degrau. Depois do ouvir, precisamos pelo menos ler o texto, ter o próprio contato com o texto. Se você ler
4 capítulos da Bíblia todo dia, durante um ano você lê a Bíblia toda. Você lê 4 capítulos sequenciais. Você também pode ler 3 capítulos de segunda a sábado e 5 capítulos aos domingos. Você lerá toda a Bíblia durante um ano. Se você não consegue, ou para começar devagar, pega o Novo Testamento, ao invés de olhar todos os livros, pega um livro pequeno. O que você pode perceber lendo o índice do teu texto nas Escrituras? Muitos capítulos, às vezes, faz a gente desanimar. A pessoa pega e vou começar pelo livro do Gênesis. Aí vai até o dilúvio, legal, Torre de Babel, Gênesis 11. Quando começa a chegar Gênesis 14, 17, 20, 23, já desanimou. Então pega o Novo Testamento, vê o seu índice. Tem cartas que tem um capítulo só. Judas, Filemão, terceira carta de João, tem um capítulo. Então você leu, já risca aí no seu índice da Bíblia. Agora que eu li os que tem um, eu vou ler os que são maiores. Ver os que são maiores, Tito, o próprio que nós lemos aqui, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tiago, cartas pequenas. E aí, você vai aumentando progressivamente. Porque o aprendizado, ele precisa ser um processo metódico, didático, gradual e duradouro. Não adianta a pessoa falar, não, hoje eu vou ler a Bíblia 4 horas, vou 4 horas seguidas. Aí no outro dia, você não lê nem 30 minutos. Então, começa devagar, não, vou ler 20 minutos, vou separar 20 minutos. O melhor horário é manhã, tarde, antes de dormir. Você que conhece a sua rotina. Pega esses 20 minutos, bom, agora eu vou começar no menor livro da Bíblia. Aí vai lá no Novo Testamento, toda a Bíblia tem, na primeira página, o índice, e ao lado do índice a quantidade de capítulos. Pega o menor, lê e risca. Dos 66 livros, se você ler Judas hoje, quando chegar em casa, antes de dormir, bom, agora faltam 65 livros para eu ler. Aí chega amanhã, agora eu vou ler Filemão, hoje eu vou ler Filemão. Pronto, riscou mais um. No Novo Testamento tem 27 livros. Quantos livros tem no Novo Testamento? 27. No Novo Testamento temos 27 livros. Quando você observar, os menores, eles fazem parte de um grupo que é maior. Porque os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Marcos é o menor. Mas todos os outros são densos. Mas você pode começar com essas epístolas pequenas e aí, progressivamente, você avança. Você sai de alguém que apenas ouve e agora passa a ler. Depois desse ato de ler, você começa a estudar, que é o que a gente está fazendo aqui. E é o que nós faremos nos próximos encontros. Você, durante a tua semana, você está ouvindo os seus podcasts, as suas mensagens no YouTube, as pregações aqui da igreja, está fazendo o seu devocional, com o seu caderno, anotando. Isso vai fazer parte da sua rotina. Como os especialistas dizem, depois de 21 dias, vai entrar no hábito, vai entrar no sangue, vai virar uma rotina, começando 10, 15, 20 minutos todo dia. Bom, isso é um tempo muito pouco, fala a verdade. Você não tiver 20 minutos todo dia, a gente, com todo respeito, a gente é muito cara de pau. A gente não separa 20 minutos, mas não é um 20 minutos assim, igual eu estou falando de ouvir no ônibus, de ouvir no trem, isso é importante, mas não é esse tempo, eu estou falando você e Deus. Não tem esposa, não tem marido, não tem filho, não tem cachorro. Se tiver que ir para um lugar, sair de casa, em casa é muito barulho. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, acorda de madrugada, ou vai para algum lugar dentro do seu ambiente de casa ou na rua, enfim, acha um lugar, 20 minutos, se tranca e lê o texto ali naqueles momentos. Essa é a nossa missão e a nossa atividade
para as nossas rotinas semanais. A gente vai sair do nível de estudar e vai partir para o nível de meditar. Por exemplo, quando eu falei aqui no começo, qual a primeira palavra que chamou a tua atenção? Ah, revelação. O que me chamou a atenção foi que ela vale mais do que o diamante, o que chamou a atenção é que ela vale mais e é mais doce que o mel. Se você fizer esse processo de meditação, a primeira frase que nós lemos, a revelação de Deus, ela é integral. Fica meditando, circulando essa mente durante o resto da tua noite. Senhor, o que é revelação? O que o Senhor quer dizer com revelação? Por que ela é integral? Por que ela vale mais que diamante? Por que o salmista disse que ela é melhor do que o ouro? Melhor e mais doce que o mel. Então, você está fazendo com que a sua cognição, o seu intelecto, processe as Escrituras. Vai chegar um momento, como o salmista diz, no capítulo 1, que você vai estar meditando dia e noite. Meditar de dia é quando você está acordado. Meditar de noite é quando vem o seu processo de sono. A sua mente entra naquele estado REM, de apagamento, mas o seu inconsciente está trabalhando. Daqui a pouco você vai estar sonhando com as Escrituras, porque você passou o dia meditando, pensando, o seu inconsciente vai trabalhar e daqui a pouco você está sonhando com textos. Em várias situações que você estiver passando, você vai perceber as Escrituras saltando na sua mente, nos seus olhos, por causa desse processo de meditação. E depois do processo de meditação? Bom, viver. Não vai ter como você ouvir, ler, meditar, estudar, se você não colocar em prática. Aí, essa parte vai caber ao Espírito Santo, porque é Ele que vai nos sinalizar o jeito certo de viver. Então, o Ariovaldo Ramos, uma vez ele estava dando uma aula e perguntaram para ele como que ele tinha sobrevivido, né, durante o curso de filosofia que ele fez na USP. Aí ele deu uma resposta muito inteligente, né, porque ele é fora da curva. Ele falou assim: rapaz, eu já estava resolvido. Lendo as Escrituras, a revelação de Deus, eu já sabia o jeito certo de viver. E eu já tinha encontrado as respostas para as minhas perguntas. Então, lá na faculdade de filosofia, eu fui lá para saber quais eram as dúvidas deles. Não eram as dúvidas deles que iriam me pegar, mas eram as minhas respostas de acordo com a revelação de Deus que eu iria levar para eles para sanar as dívidas dele. Então, esse processo de ler, estudar, ouvir, meditar, faz a gente caminhar na certeza da revelação de Deus. Como Jesus disse, essa casa construída na rocha fica inabalável e nada vai nos fazer tropeçar, nos fazer cair, nos fazer desviar, por maiores que sejam as tribulações. Mas a gente sabe, como o apóstolo Paulo, dependendo do momento que você vai viver, o Espírito Santo vai te lembrar um versículo e você vai falar: eu sei em quem tenho crido. Passando pelo momento de tribulação e de provação, onde é impossível pela solução humana resolver, ou se não é impossível, é muito difícil, você vai falar para a sua própria mente. E você vai proclamar: eu sei em quem tenho crido. O próprio Ariovaldo, um outro momento, ele dando uma aula, ele disse que as filhas dele, ele tem 2 filhas missionárias, eu acho que ainda estão na África, são enfermeiras. E aí, quando elas eram mais novas, e vocês sabem que pastor, missionário, tem umas provações especiais, né, mais específicas, mais direcionadas. E aí, alguns momentos difíceis dentro da casa dele, as filhas dele chegavam para ele e falavam: pai, e agora? O que a gente vai fazer? Aí ele: simples, eu vou entrar no quarto, vou trancar a porta, vou falar com o nosso pai e ele vai dar o jeito dele. É assim que a gente vai fazer. Vocês não vieram, não falaram com o pai? Agora eu vou ali no quarto, vou trancar a porta, vou falar com o pai e ele vai resolver.
Então, ele já está no nível de viver. Nesse último nível, nesse primeiro nível, que é viver. Viver a palavra, descansar na palavra, mergulhar na palavra, crer na palavra, crer no Espírito Santo, saber em quem tem crido e ter a certeza de que Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que imaginamos, do que aquilo que sonhamos. Amém? Vale glória a Deus? 52. Tem mais quantos minutos? Verdade. Ita, tu consegue colocar aquela outra imagem para mim? Vou colocar, passa só mais um, por favor. Esse material vou colocar no grupo da igreja assim que a gente terminar aqui, tá bom? Aí, isso. Aí tu prepara aquela imagem que eu te mandei, fazendo um favor. Lembra? Vou ler essa frase, aí depois você pode colocar, fazendo um favor. Olha, o Chesterton, um escritor interessante, ele disse assim: eu estou convencido de que o objeto de abrir a mente, como na abertura da boca, é fechá-la novamente em algo sólido. Ou seja, esse processo de meditação, de estar com as escrituras como o boi e a vaca fazem, ali aquele processo de mastigar, de meditar, de ruminar. Convencido de que abrir a mente, como na abertura da boca, é fechá-la novamente em algo sólido. Por quê? Nós somos os processos daquilo que nós vemos, daquilo que nós lemos. Então, você abre a sua mente para ver uma temporada de 15 episódios na Netflix, sua mente está consumindo aquilo. E aí, depois, você fica 3 horas vendo Cidade Alerta, mais 1 hora vendo a RJTV. E a sua mente está aberta e fechada nessa solidez. Só que o que o Chesterton fala? A gente precisa abrir a mente e fechar em algo que seja sólido. E para ele o que era sólido? A própria palavra. A palavra de Deus, as Escrituras. A.W. Tozer, ele diz o seguinte: eu penso que um novo mundo surgirá das névoas religiosas quando abordarmos a nossa Bíblia com a ideia de que não é apenas um livro que já foi falado, mas um livro que agora está falando. Essa frase é muito legal, muito linda. Não é algo que Jesus, não é algo que Deus falou, apenas não fala, mas está falando agora. Lembra quando a gente disse que dentro do contexto, o contexto é rei. O que Deus falou para Israel, que Deus falou para Abraão, que Deus falou para Sansão, há um significado para o contexto deles. Mas isso não significa que não fale para nós também. A gente vai fazer a transposição e a interpretação, e o Espírito Santo vai fazer a aplicação dentro da nossa realidade.
Mas o texto que falou para Abraão, que falou para Isaac, que falou para Sansão, falou para Débora, para Esté, a aplicação, o Espírito Santo vai trazer dentro da nossa realidade hoje. E ele vai trazer a verdade dele para nós hoje, de acordo com as experiências deles. Então, é um texto que falou e continua sendo falado. John Stott, um anglicano saudoso, que já está na eternidade, ele dizia que o estudante da Bíblia precisa estar com a Bíblia e com o jornal. A Bíblia e com o jornal. E o Billy Graham, quando perguntaram a ele sobre as Escrituras, ele falou, a Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Não do que o jornal de hoje, não. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, ele falou e continua falando. Para a gente encerrar, eu quero colocar para vocês essas últimas dicas. Dá para enxergar? Bom, eu coloquei algumas dicas que são interessantes para a gente observar dentro da nossa leitura, dos nossos estudos. A Bíblia está no centro. A primeira palavra é o autor. A gente perceber que sem a intimidade com o autor do texto, nós não iremos longe dentro da nossa leitura. Você precisa conhecer o autor do texto. Eu não estou falando do Paulo, eu não estou falando de Davi. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Você tem intimidade com o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Você conhece Cristo? Você conhece o Pai? Se nós não conhecermos o autor, como nós vamos conhecer o seu livro? Precisamos conhecer o autor. E precisamos, sempre que estivermos indo ao encontro, à leitura desse texto, orar a ele e termos a sensibilidade de dizer, Senhor, sem a sua iluminação eu não vou conseguir entender. Sem a sua iluminação eu não vou conseguir aprender. Posso ser teólogo, filósofo, historiador, ter lido 5 milhões de livros, falar 300 idiomas como Jô Soares, que era intelectualmente uma das mentes mais brilhantes do país. Mas isso não significa que você vai perceber a revelação. Por quê? Porque tem muito acadêmico que sabe mais do que todos nós juntos. Sabe o hebraico, sabe o grego, sabe o contexto, sabe, mas não tem intimidade com o autor. Não conhece o autor. Então, conheça o autor, mergulhe na intimidade, no conhecimento desse autor. Segundo, leitura metódica. O que é leitura metódica? O que eu falei para vocês? Lê o texto todo dia. Faça um programa de leitura para você. Tem muito programa de leitura na internet, nos aplicativos, mas faça um programa de leitura dentro da sua realidade. Não, vai começar agora o mês de maio, então durante o mês de maio eu vou ler o livro de Daniel. Um capítulo todo dia. Lê metodicamente. Pega o seu caderninho, Daniel, vai lendo. Pega uma caneta, circula as palavras difíceis. Se não sabe, pergunta para o Bruno. Pergunta para o Bruno. Pô, pergunta fácil, tu vem para mim. A difícil, tu manda para o Felipe, manda para o Bruno, manda para o Instagram do Paulo Borges. Mas aí a gente tenta fazer uma outra questão aqui, que eu coloquei, que é a aprendizagem comunitária, a aprendizagem coletiva. Tu trouxe uma demanda que eu não sei? Ô Felipe, ó, tem uma parada aqui que eu não estou conseguindo enxergar, não estou conseguindo ler. Se ele não souber, manda lá uma mensagem, um WhatsApp para o Kenner. Kenner, tem uma situação aqui, tem como indicar um livro? O que você enxerga aqui? Essa leitura que a gente está fazendo, a aprendizagem coletiva, comunitária, ninguém é dono do texto. Ninguém é dono do texto. Nós vamos construindo a leitura e a revelação dele, apesar de ser integral, ela é progressiva. Deus nunca revela tudo.
Vai nos dando doses da sua revelação. Até porque, se ele nos revelasse tudo, a gente não ia aguentar. O tamanho da glória e o tamanho da revelação. Então, a revelação é progressiva. Tem alguma coisa que eu não vou entender? Caio, tu que é historiador, como que é essa questão na Grécia aqui do mundo antigo? Pô, isso bate com o que Paulo está falando? Entendeu? A nossa maneira de perceber a Bíblia é uma aprendizagem coletiva. É igual a nossa aula aqui. Apesar de nós termos um mediador, que hoje sou eu, na semana que vem é uma outra pessoa, mas estamos aqui na construção. Eu tenho certeza que na semana que vem, por causa das leituras que vocês farão na semana, e ainda bem que eu vou deixar essa bomba para o próximo professor ou professora, vai vir um monte de pergunta, de leituras que vocês fizeram na semana. E aí a gente vai construir essa aprendizagem coletiva. Leitura metódica, oração, 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 oração. Você não vai longe sem oração. Não adianta. Você não vai longe sem oração. Temos que orar. Temos que nos debruçar. Temos que dobrar os nossos joelhos, mesmo quando nós estamos de pé, no trem cheio. Temos que estar com o joelho dobrado. E você não vai longe sem oração. Autor, leitura metódica, oração, fé. Como eu disse no começo, é um livro divino e é um livro humano. Então, nós vamos ao encontro dele por fé. A gente não vai debater aqui apologeticamente com alguém. Não o nosso interesse não é esse. Meu amigo, eu creio que ela é a palavra de Deus. Aí você vai ver muito debate no Instagram, né, que é uma explosão de teólogos, é tanta gente com tanto conhecimento. Se estoura o Covid, tu tem infectologista no Instagram. Se a semana fala sobre alimentação, tu tem um monte de nutricionista. Então, dependendo do assunto, se é guerra geopolítica, tu tem um monte de gente que é formada em relações exteriores. O Instagram é um campo cultural cheio de intelectuais. Alguns deles você vai ver, quando o assunto é teologia, dizendo, não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ou a Bíblia contém a palavra de Deus. Só alguns versículos são inspirados, não todos. Tem versículo ali que não é inspirado, não. Tem versículo ali que é humano. Tem versículo ali que foi colocado, mas pode rasgar. Não, tem texto aí que não se aplica mais. Não, eu não sei você, mas o meu ponto de partida pela fé é que a Bíblia, a sua totalidade, é a palavra inerrante de Deus. A sua totalidade, a sua integralidade, para mim, ela é a palavra total de Deus. E os erros, as contradições, os problemas são nossos, não são do texto. É a nossa falta de intelectualidade, a nossa falta de humildade, nossa falta de relação com o eterno, nossa falta de oração, não um problema do texto, mas um problema do leitor do texto. Então, é assim que eu creio. E eu não perco tempo debatendo com quem acha que ela é parcial, com quem acha que ela não é inspirada. Amém, irmão. Você crê assim? Amém. Vive em paz. Para mim, ela é inspirada. Para mim, eu creio na sua totalidade. Eu creio que Cristo falou, continua falando, todos os mais de 31 mil versículos. Eu creio por fé na totalidade. Obediência, humildade. Humildade em ir ao texto sabendo que nós não somos nada, nós não temos nada. Intelectualmente, nós não vamos conseguir mergulhar nas Escrituras. Porque imagina, o Criador do universo, das galáxias, dos planetas, decidiu se revelar. E ele decidiu se revelar de forma literária, e essa revelação é apenas uma parte daquilo que ele é. Porque o próprio Cristo revelou o Pai, mas não a totalidade do Pai. Porque de glória em glória, ou de eternidade a eternidade, vamos viver a revelação de quem Deus é. Ou seja, Deus é infinito, Deus não cabe num livro, não cabe num texto. Então,
Então, nós temos que ter humildade. Pai, eu estou me aproximando agora do teu texto, da sua carta de amor para mim. Com todo respeito, com toda humildade, sabendo que eu não sei nada, intelectualmente eu sou falho, eu sou fraco, capacita-me com o teu Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Ter humildade. Mesmo quando a gente aprende alguma coisa, ou quando o Espírito Santo nos revela alguma coisa, continuar tendo a humildade. Por quê? Uma coisa que de repente eu vou pregar para você domingo, daqui a 2 anos eu vou fazer uma nova leitura, ou ter um contato com alguém, ou fazer uma viagem, vou enxergar diferente, eu vou precisar ter a humildade de chegar e falar, olha, eu fiz essa interpretação, mas hoje eu faço essa leitura. Então, nunca tenha a pretensão de ter a certeza absoluta da leitura. Tenha humildade. A gente já está chegando aqui em 2000 anos de história, tem muita gente que passou, que estudou, que escreveu livro, que ensinou. Então, que deu a vida para a tradução. Sabe, tem muita gente boa que você pode ouvir na internet, muita gente boa. Pede dica, pergunta ao pastor, me pergunta a quem você acha que pode te dar uma mediação. Poxa, quem eu vou ouvir? Ao invés de ficar ouvindo um monte de coisa, quem eu vou ser mais seletivo? Quem eu vou ouvir com toda a humildade, com todo o respeito, com quem eu posso aprender? Além da humildade, além da obediência, as ferramentas. Quais são as ferramentas? Bíblias de estudo, caderno de anotação, atlas, mapas, sites, muitos sites úteis na internet, muitos livros que você pode comprar para te ajudar. Então, tem uma série de ferramentas que você pode usar. Aprendizagem coletiva, anotações. Em último lugar, ouvir o Espírito Santo. Fazer todo esse processo, né, de construção do seu momento de estudo e de leitura, mas sempre ouvir o Espírito Santo. Ouvir. Estava assistindo uma aula do Ed René, e aí ele citou uma história maneira sobre acho que foi a Madre Teresa de Calcutá. Alguém perguntou para ela, Madre, como que a senhora ora? Como que a senhora ora? Não, quando eu oro, eu só ouço. Ué, e Deus? Quando eu estou orando, Ele também só ouve. Então, ela estava falando sobre esse processo de que na oração e no dia a dia, no cotidiano, nós estarmos com ouvidos atentos para ouvir o que Deus está falando com a gente em diversas situações. Às vezes a gente que não percebe, mas Ele está falando. Através de uma blusa, de uma criança, de uma música, de um evento, de um ônibus, de uma briga, de um comercial. E Ele está sempre falando. E também termos essa ideia que ela falou, de que todos os momentos Deus está nos ouvindo. Até quando nós estamos em silêncio. Porque o que Paulo fala em Romanos, capítulo 8? O Espírito Santo, através dos gemidos inexprimíveis, leva as nossas súplicas e as nossas orações ao Pai. Amém? Então, que nós possamos construir essa jornada de leitura e de estudo das Escrituras, crendo na revelação dele e sabendo, como disse Jesus em João capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. Amém? Pai Celestial, muito obrigado, Senhor,